Doramas, começamos mais um vídeo de notícias, só que infelizmente abrimos a sessão contando para vocês um fato triste. Olha só, Mizuki Sakachi foi encontrado sem vida, olha, com 24 anos de idade, muito jovem, era promissor, estava praticamente explodindo nos últimos anos com doramas. Ele foi encontrado no Japão depois de um mês praticamente sem nenhum contato com a família, sendo que desde janeiro praticamente ele já estava dando indícios dessa ausência de contato com fãs, com família, e há 3 meses praticamente ele não falava com ninguém. A família, ela não deu muitas informações, mas o que chamou a atenção de fato dos fãs foi que 2 semanas, quase uma semana e meia antes dessa informação vir à tona, as redes sociais do astro, elas acabaram sendo desativadas e muitas delas excluídas sem informação prévia nenhuma. Obviamente isso foi um alerta para as pessoas que acompanham o trabalho dele. Eu, por exemplo, vi o primeiro trabalho dele lá em Ninja de 2015 e principalmente mais recente em 2020, um outro dorama que a gente indicou até aqui no canal da Errone Mariette, onde ele faz um contrato de casamento por motivos particulares, tanto ele quanto uma mulher se encontram por aplicativo e decidem então se casar, mas eles não sabiam que na verdade seriam colegas de trabalho. Como eles se casaram e não contaram pra ninguém a respeito desse relacionamento, decidiram ficar caladinho, mas de fato o amor foi crescendo tanto na empresa quanto em casa. É uma vida dupla desses dois. Foi um dorama incrível, levinho de assistir e fica como uma obra póstuma desse astro que, segundo a família, não foi notificado sobre a perda, sobre o falecimento dele, justamente porque ele estava sofrendo com problemas mentais, doramas. Infelizmente essa onda de artistas que vem tirando a sua própria vida tá muito alta e vocês sabem disso. A gente contou recentemente do caso Kim So-yoon, Kim Sae-ron, e por que essa situação vai atrelando mesmo aqueles que estão vivos a acabar sofrendo em vida por alguém que já partiu, doramas. Só que no caso dele, parece que todo mundo já sabia que existia uma coisa muito perigosa por trás. Ele começou seus trabalhos justamente numa banda de J-pop, Miko, e acontece, doramas, que ele sempre quis ser um astro, sempre quis fazer sucesso, só que desde o ano passado, na verdade, ele estava afastado dos trabalhos, dos doramas, para poder fazer a tratativa mental. Isso mesmo, ele tinha acompanhamento com psicológico e acontece que, infelizmente, depois de perder esse contato com a família, a gente não sabe se a família de fato sabia, apesar dele ser uma pessoa adulta, de onde ele morava, do que acontecia de fato com a vida dele, até que chegou essa busca e essa triste notícia. Infelizmente a gente perdeu esse astro. Fica aqui o nosso abraço fraterno a todos os fãs, todo mundo que amava o trabalho dele, e a gente volta depois da vinheta para contar mais informações de tudo que está acontecendo e também vindo com notícias boas sobre doramas. E a gente volta, doramas, trazendo justamente notícia boa. Na verdade, são notícias que tá deixando todo mundo em alerta quando se fala em doramas. É isso mesmo. Se a gente falou recentemente das estreias do mês, teve um dorama que pegou todo mundo de surpresa por conta da história? Não, sim por conta da audiência que não tá respondendo. O dorama já tá em estado de alerta máximo. Estamos falando de Crushology. É isso mesmo, que conta a história da Bunny. A Bunny é uma garota que ela não se importava muito com a estética da pessoa, ou seja, com a beleza, com aquele estereótipo coreano, e ela queria que a pessoa que fosse o namorado dela de fato fosse uma pessoa com boa personalidade, alguém fiel, mas com o tempo, depois que ela começa a namorar com um jovem, ela acaba descobrindo cada podre dorama. Então, depois disso, ela dá um passo para trás e fala: tudo bem, não tem problema, tem que ter um bom espírito, só que agora também tem que ser bonito. E é aí que ela vai ser disputada por muitos astros, principalmente nesse dorama a gente tem o estrelismo de Lee Jae-min. É isso mesmo, ele estrela esse dorama, só que o grande problema é que a audiência desse dorama ficou no zero. Vocês acreditam que agora, no terceiro episódio, todo mundo ficou chocado, porque a MBC, por exemplo, exibiu recentemente The Studio Group, que foi um sucesso, chamou muito a atenção. Ano passado, por exemplo, teve Quando o Telefone Toca, maravilhoso, que está na Netflix e dublado, só que muitas pessoas esquecem que existem doramas e doramas, e mesmo sendo um canal de TV aberta, não quer dizer que é porque é de graça e que todo mundo vai querer assistir esse tipo de história. Tem que ficar bem atento para saber se o dorama é adequado para aquele momento. Por isso que existe todo um estudo para saber se o público vai assistir ou não. Esse dorama, por exemplo, The Crushology, que inclusive estreou no Viki,
Ele, na verdade, é uma adaptação de um webtoon que fez muito sucesso, só que o público desse canal não gostou, não tá apoiando, e esse dorama mostra justamente como o pior dorama da história da MBC. Não estou falando da história, e sim principalmente do contexto em que ele está sendo exibido. Porque se ele fez sucesso no Webtoon, a história é boa. Só que agora ele entra negativamente para a história do canal como o pior dorama exibido por lá, com a menor audiência possível. Isso é possível sim, doramas. Tanto que vamos ficar atentos para as dicas que estão chegando aqui no canal para você também não perder tempo com os doramas que você não quer assistir. Porque aqui toda semana tem notícias. Aproveita. Se você está gostando do vídeo de hoje, deixa o seu like e comenta aqui embaixo qual é o seu dorama favorito para 2025. Porque aqui no canal a gente já contou de muitas novidades maravilhosas. Eu aproveito para poder contar para vocês que sim, teve surpresa de dorama no Brasil. Finalmente a gente tem novidades para poder contar e a gente já fala justamente de um dorama que estreou dublado lá no Globoplay. É isso mesmo. Se você não assiste a Globo, não vê o Globoplay, não tem problema, mas fique sabendo que tem um dorama de vingança que está sendo exibido agora e já está entre os mais assistidos da plataforma. Doce Engano conta pra gente com o protagonismo de Chun Wan-hee e é justamente a história de uma jovem que ficou presa por 10 anos acusada de ter matado seus familiares, mas na verdade não foi nada disso. Acontece que depois desse tempo ela vai se juntar com um homem, e é justamente o queridinho Kim Dong-wook que vai ajudar a gata a promover essa vingança. É isso mesmo, dorama que promete entregar pra gente muito suspense e estreou no dia 17. O mais surpreendente é que foi assim, na calada, sem nenhum aviso, a Record foi lá e voltou com Aires, é isso mesmo. No dia seguinte, no dia 18, na sexta-feira, beirando ali à meia-noite, acontece que esse dorama voltou ao ar dublado na TV aberta. Ou seja, tem dorama na TV aberta também e você pode assistir caso tenha perdido. Lembrando que é de segunda a sexta ali por volta da meia-noite, pode ser cansativo e tudo, mas se você tem esse horário aí como ok para poder assistir televisão, vai lá e dá uma forcinha, quem sabe a Record não desperta e começa a passar doramas também em um horário um pouco mais significativo para a gente poder assistir, porque eu tenho certeza que depois de Aires vai vir a continuação Aires 2, ou seja, a gente tem pelo menos aí 2 meses, ou seja, pelo menos umas 8 semanas de doramas direto na TV, e tomara, obviamente a gente está torcendo para vir novidades depois disso. Entretanto, doramas, saindo agora do Brasil, a gente volta lá para a Coreia para contar para vocês mais notícias que pegaram todo mundo de surpresa. Na verdade, a gente não está falando só da Coreia não, a gente está falando de sucesso mundial, é isso mesmo. O último grande feito da Coreia que teve todo esse impacto foi Parasita, um filme premiadíssimo do Oscar. E agora, quem que está prometendo ultrapassar esse sucesso é justamente uma animação, vocês acreditam? The King of Kings, ou O Rei dos Mundos, o Rei dos Reis, estreou agora na semana de Páscoa, contando de fato a história de Jesus Cristo através de uma animação. E olha só, quem diria que novamente Jesus bateria todos os outros filmes aí no cinema e conseguiria mais sucesso? A gente ama, né, doramas? E você aproveita e comenta aqui embaixo, como é que foi a sua Páscoa? Teve docinho? Teve felicidade? Pois é isso que a gente sempre deseja aqui no canal, notícias boas, notícias fascinantes e principalmente que as coisas ruins a gente deixe pra lá e sempre venham mais e mais novidades. Se você já assistiu esse filme no cinema, comenta aqui embaixo pra gente poder assistir qual que foi a sua percepção e principalmente fica atento porque a qualquer momento a gente vai estar de volta com muitas notícias, doramas. Então é isso, por enquanto voltamos a qualquer momento. Até mais, um grande abraço pra todos e tchau!